No vídeo anterior eu comecei falando a respeito do meu retorno ao trabalho após a pandemia, mas eu não continuei. Então aqui eu decido continuar. O que eu fiz em 2022/23, eu acumulei uma série de experiências nesse tempo, no serviço, para ver, realmente qual era o dos seres humanos. Eu ainda acreditava que se eu explicasse certas coisas, mostrasse, haveriam algumas poucas pessoas que realmente se tocariam, de que aquilo sendo apresentado era mais para o bem delas do que para o meu. Na verdade, era para o bem de toda a humanidade, de todo o universo. Mas daí eu fui percebendo, que as pessoas, imensa maioria, nem sequer aproveitava, como ainda usa das coisas para ganhar vantagens terrenas, fazendo elas afundarem ainda mais nas coisas do mundo. Agora, em 2024/25, depois que eu também, eu nunca paro de passar por experiências profundas. Eu venho percebendo, e eu posso afirmar aqui com certeza, que a grande maioria das pessoas estão só na teoria das coisas reais, mas elas não consideram essa teoria uma realidade. É uma abstração para elas. Existem pessoas que chegam ao ponto de querer usar de coisas espirituais, a coisas que foram apresentadas para conseguir vantagens, para conseguir alguma coisa que elas de fato não merecem. Isso ocorreu com um curso que eu dei, um curso da Grande Síntese, um curso de extensão maquiado que traz em si as visões da Grande Síntese, que eu dei para algumas pessoas. E na época eu prometi que eu, erroneamente, eu fiz, eu falei que participando do curso, e tendo uma nota mínima, nota mínima é escrever uns textos a respeito dos assuntos tratados. Tendo isso aí cumprido, eu poderia até dar 1 ponto nas disciplinas do semestre no qual eu estava dando as aulas. Eu percebi que muitas, se não todos, os alunos que estavam no curso, no fundo, exceto as pessoas que não eram meus estudantes, que muitas das pessoas que estavam fazendo o meu curso estavam fazendo disciplinas comigo na engenharia, mas havia pessoas de outros cursos e uma de fora da instituição. Mas as pessoas que estavam fazendo as disciplinas regulares comigo, além desse curso de extensão, eu percebi que a preocupação de alguns era conseguir o ponto, para ter a vantagem na disciplina. O aprendizado em si que estava sendo trazido, eles achavam até interessante, mas eu sentia que era o ponto. O ponto era a questão crítica. Desde essa época eu comecei eu fiz a promessa, então eu cumpri para quem precisasse na época, mas desde essa época eu comecei a repensar tudo. Daí eu decidi, numa altura, faz alguns meses, eu não vou dar mais esse curso, porque primeiro as pessoas estão ocupadas com um monte de coisa, diga-se de passagem, desnecessária, e que elas mesmas criaram através de várias decisões pautadas pela mente e não por um espírito, porque o espírito não despertou. E não existe a menor compreensão por parte dos outros do que está contido nesse curso. Então eu decidi, a melhor coisa é não me dar ao trabalho.
Mas, né, curiosamente, né, passa o tempo, eu vejo, né, existe indivíduo que invocou o curso para conseguir ganhar um delta de ponto numa disciplina no qual essa pessoa não conseguiu média, porque a pessoa não mereceu a média. Então a pessoa relembra de uma coisa lá atrás, que trata de questões espirituais, e puxa para frente, né, falando que ela gostaria de usar aquele ponto, né, que gostaria que eu arredondasse a média, porque lá atrás participou do curso. Quando eu vi isso, né, quando eu li isso, eu não acreditei. Assim, eu já sabia que as pessoas não compreenderam nada. Dá para ver pelo comportamento das pessoas. Isso eu já tinha aceitado. Mas eu não sabia que o nível, né, a calhordice humana, o grau de inconsciência dos indivíduos chegavam a esse ponto. Fazer uso de coisas do espírito para ganhar vantagens terrenas. Diga-se de passagem, vantagens sobre coisas que a pessoa não mereceu, porque a pessoa não se dedicou, ela não estudou, ela não deu o empenho necessário durante as aulas. E, no entanto, ela espera ganhar vantagens baseado naquelas coisas. Esse é o nível atual da humanidade, da maioria da humanidade. E a pessoa se julga na razão, ela vê com naturalidade essas coisas. Ela acha normal pedir, né, fazer uso dessas coisas para obter vantagem. Pior ainda, esse tipo de gente quer te arrastar para o nível argumentativo. Porque daí é uma armadilha. Sempre que alguém quer conversar a mais, né, vamos argumentar sobre essa questão de Deus existir ou não, tal. Se essa pessoa só quer argumentar, né, ficar nesse lero-lero, ou a pessoa quer perder o tempo, isso é uma forma de masturbação mental, e ela vê você com suas coisas espirituais como mais uma bolinha no mar de bolinhas e quer te atrair para o nível dela, ou ela quer fazer algo com má intenção, quer fazer você perder o seu equilíbrio para que ela depois possa usar essa perda de equilíbrio como uma justificativa de conseguir extrair algo que ela não merece. Esse é o nível da canalice da grande parte da humanidade hoje em dia. Quando o indivíduo é colocado numa situação onde ele está em desconforto, esse indivíduo vai revelar a sua natureza. Mesmo que ele não emita, né, palavras, não converse, mas se na mente, né, nas emoções, ele estiver perturbado, ele vai estar demonstrando a sua natureza de involuído. Ele não vai estar sabendo aceitar a situação. Ele não vai estar usando da situação na qual ele está, que ele mereceu, que ele mesmo criou para si mesmo, para se melhorar. Ele não vai estar pensando, poxa, eu recebi essa nota, eu devia ter participado das aulas, eu devia ter estudado, eu devia ter dado uma dedicação. Não, ele vai querer dar uma de esperto. E ele vai travestir essa esperteza com vestes de paladino da liberdade, de pessoa pensante, boa e certa. Né? É muito triste. Né? Hoje eu constato, né, eu falo sem medo isso aqui, a humanidade, em larga medida, ela está perdida. Eu não falo isso por arrogância, eu não falo isso por ódio, eu não falo isso porque eu tenho medo,
né, por frustrações. Isso não é um desabafo, né, isso não é nada do tipo, apesar de parecer em muitos aspectos na forma. Isso é uma constatação, né, que tem status científico até, para quem tem o olho intuitivo aberto, da realidade da humanidade. Eu faço laboratórios, de certa maneira, dessas coisas interiores, e eu coleto essas coisas, né? Então, isso é uma constatação do estado atual da humanidade, né? De uma maneira, né, sem colocar emoções, sem vir com taras acadêmicas, né? Essa é uma constatação intuitiva do estado, né, do nível de consciência atual da humanidade. E é preciso você ter experiências muito amargas e saber absorvê-las da maneira correta para conseguir chegar a essas conclusões. Você, né, visto isso, para ajudar as pessoas, né, e a si mesmo, né, não é possível atuar muito exteriormente. Você tem que fazer as coisas do mundo, né, colocar algumas coisas espirituais, né, muito bem costuradas, e não esperar nada dos outros, né? E tem que ser firme também quando os outros vierem agir dessa forma. Sempre vão vir, né, muitas pessoas vão vir fazer uso das coisas do espírito falando esses tipos de coisa, né? Tem gente que vem também falando, não, eu aprendi muito do universo de espiritualidade com você, me passa. Eu já ouvi esses verdadeiros absurdos, né? Verdadeiros absurdos. Na época, né, eu acabei, né, dando o necessário para passar, porque eu estava tão cansado e a pandemia foi algo tão destruidor para o sistema educacional, que já está em franco declínio há muitas décadas, né, séculos ou milênios, dependendo de como você vê as coisas, que não, né, eu já estava, né, não queria perturbações na minha vida. Mas a verdade é que muitas pessoas que estão, né, se formando não deveriam estar se formando ainda. Né? Muitas pessoas que passaram em várias disciplinas deveriam fazê-las novamente. As pessoas se aproveitam das situações para conseguir ganhar vantagens. E a humanidade chegou ao ponto de não conseguir mentir olhando nos olhos dos outros. As pessoas querem tanto, né, tanto conseguir alguma coisa carimbada num papel, elas querem parecer tanto, elas têm tanta vergonha de mostrarem o que realmente são, porque essa é a única maneira de você começar a se melhorar de verdade, ver o aspecto mais podre que você tem, né, que eu tenho, que todos nós temos, e começar a trabalhar a partir desse zero, nota zero espiritual, para começar a elevar ela. Essa é a única maneira da pessoa realmente começar a se melhorar de maneira efetiva e sustentada. É a única maneira. Não existe outra maneira de você se melhorar. Você antes tem que lidar com o demônio que existe dentro de você, né, cada um de nós, e a partir daí ir transmutando esse demônio através de experiências bem assimiladas. E as melhores assimilações de experiência, sabe quais são? São as que desagradam ao nosso ego, nossa mente. Né? São aquelas que nos desestabilizam emocionalmente. Mas é difícil, né? É difícil, por mais que eu fale aqui, poucos vão entender de verdade. Algumas pessoas que estão passando por experiências substancialmente idênticas às quais eu passo, substancialmente, não idênticas na forma. Essas pessoas vão sentir algo ressoar com as palavras que eu venho proferindo, né, que eu
Profiro há muito tempo e especialmente nesses últimos vídeos. Essas pessoas vão ficar mais firmes no caminho que elas estão seguindo, vão conseguir adquirir mais coragem, vão ficar mais inteligentes e também mais bondosas, porque o objetivo aqui é unificar tudo e todos. Mas unificar tudo e todos não implica não ser severo com aquelas pessoas que querem fazer mau uso das coisas de Deus. Essas pessoas precisam receber uma mensagem. Porque senão, elas vão se desviar cada vez mais do caminho, acreditando que as coisas do Espírito, né, são, na verdade, como uma vaca que você pode ordenhar à vontade. A imensa maioria dos espiritualistas, né, de quem se diz espiritualista, usa, né, o espírito para essas pessoas é um grande mercado, no qual elas comercializam vários tópicos. Elas usam das teorias, elas gostam muito de teorias, mas elas não incorporam essas teorias em sua vida, porque coloca em risco a sua imagem social, o seu salário, a sua imagem perante o chefe, né? Um monte de taras, né, que elas não querem largar. Elas acreditam que essas pessoas sempre irão estar a seu lado. Só que todas essas coisas terrenas, uma hora, trairão essas pessoas. Quem segue os caminhos do alto, quem se conecta ao alto, e colocando como secundário todas as coisas terrenas, tende, né, e terá uma ascensão, mais cedo ou mais tarde. Mas essa pessoa terá essa ascensão, ela irá evoluir, né, ascensionar cada vez mais rápido, ela vai se sentir cada vez mais livre, ela vai conseguir atuar de forma cada vez mais penetrante, mais precisa, mais no presente do que atrasar, ela vai saber fazer uso do passado sem ficar se remoendo nele, e ela vai conseguir se projetar ao futuro. Ela vai criar o futuro. Ela não vai ser arrastada pelas areias do tempo, mas ela vai criar o futuro. E criar o futuro não é só ficar parado fazendo as mesmas coisas esperando o tempo passar que o futuro chega. Criar o futuro é elevar o estado, né, a despertar o espírito, expandir sua consciência e fazer com que essa expansão de consciência tenha uma implicação na sua vida concreta e acabe sendo um transbordamento que vai influenciar outras vidas a iniciarem o mesmo processo. Isso é criar o futuro. E essa é a mensagem de hoje. Saudações fraternas a todos vocês. Abraço.